Então, pessoal, hoje à tarde aconteceu a prova no Tribunal de Justiça de São Paulo e, no caso, a própria banca não permitiu que o pessoal trouxesse o caderno de questão para casa e o gabarito só está previsto para sair quarta-feira. Então, eu mais ou menos me recordo dos enunciados de matemática e vou tentar mais ou menos responder aqui algumas questões, mais ou menos pelo que eu lembro do enunciado e também mais ou menos para mostrar como é que a gente chega à resposta. No caso, tem uma questão aqui que era a dos cúbicos e do paralelepípedo, que ele dava o seguinte, ele falava que tinha dois cubos e um paralelepípedo, e ele dava a base aqui em centímetros dos três, e ele, ao fim das contas, ele queria saber aqui o x. Ele dava a base, a altura do paralelepípedo e queria saber a largura. No caso, ele também dava uma fórmula que é o volume de A mais o volume de B é igual a 1 sobre 2 avos do volume de C. Então, primeiro a gente precisa saber o volume desses dois e posteriormente aplicar essa fórmula para saber o volume de C e assim a gente descobrir qual o valor aqui dessa largura. Então, o que acontece? Como a gente tem um cubo, então a gente necessariamente a gente sabe que altura e largura vai ser igual à base. É regra. Então a gente vai ter aqui automaticamente 5 de altura, 5 de largura. E para a gente saber o volume de um cubo, a gente vai multiplicar esses três. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros quadrados. Desculpa, centímetros cúbicos. Então, o volume desse aqui é 125 centímetros cúbicos. A gente tem também aqui o outro cubo, que é o B, que no caso vai seguir essa mesma regra. Então, no caso, a gente tem 10, que a própria questão já dá de base. Então, 10 vezes 10 vezes 10, no caso, daria 1000 centímetros cúbicos. Então, no caso, a gente já consegue ter aqui o volume de A e o volume de B. E a gente sabe que o volume de C seria 2 avos da soma dos dois volumes anteriores. Então, a soma dos dois seria 1125 e 2 avos, no caso, a gente vai então multiplicar por 2. Então, a gente já consegue nesse momento ter o volume de C. Então, o volume de C, o volume desse aqui, desse paralelepípedo, é 2250, que nada mais é o dobro, ou multiplicado por 2, a soma do volume de A e B. Continuando, a partir do momento que a gente tem o volume aqui desse C, o volume desse paralelepípedo, a gente já consegue achar aqui a largura. Porque justamente como é que a gente calcula o volume? Seria base vezes altura vezes largura. A gente já sabe que o resultado vai dar 2225 e a base a gente tem que é 10 e a altura a gente já tem também que é 18. Então aqui fazendo um cálculo bem rápido, 10 vezes 18 dá 180. Então 180 é igual a 1250. Fazendo aqui um cálculo bem rápido, esse 180 vai para o outro lado. Então 1250 dividido por 180 é igual a 12,5. Então a resposta dessa alternativa é justamente essa: 12,5 centímetros é a largura desse cubo. Continuando, também a gente tinha uma questão aqui dos triângulos. Ele dava aqui mais ou menos uns triângulos retos, botava aqui no enunciado, ele falava aqui que esse x aqui era igual a 12. Ele colocava o mesmo x aqui, colocava aqui x mais 4 e no final das contas, resumindo, o que ele queria saber? Ele queria saber o valor daqui até aqui. Resumindo também, ele queria saber o valor da hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então, no caso, a gente temos aqui um triângulo reto. A gente tem esse valor aqui que seria 12.
A gente tem esse valor aqui que seria x mais 4, no caso 12 mais 4 seria 16, e aqui a gente precisaria calcular a hipotenusa. Para a gente calcular a hipotenusa, qual o cálculo que a gente tem que fazer? No caso seria a hipotenusa ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí b é justamente os dois outros lados que estão paralelos à hipotenusa. Então, no caso, seria 16 ao quadrado e 12 ao quadrado. Essas contas a gente consegue fazer aí na calculadora, sendo que eu quero ser o mais breve possível. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, ao final das contas vai dar 48, que essa é a resposta da questão. Seria justamente 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, e depois a gente ia pegar esse valor e extrair a raiz quadrada dele, que no caso daria 48. Essa é a resposta dessa questão aqui. A gente tem uma questão também que falava sobre um prédio de 4 andares, que falava aí de Iara, de umas moças que, sinceramente, eu não lembro o enunciado exato. Então, eu nem vou me arriscar, mas a resposta dessa questão seria Iara, que ela estaria no quarto andar e o animal seria gato. Então, quando a gente tiver a prova, talvez a gente consiga responder com mais precisão e falar os motivos aí. Continuando, teve também uma questão aqui que era sobre o patrocínio de alguns jogadores. Então, assim, ele falava nomes dos atletas, mas também, lógico que eu não decorei. Mas o que acontece? Eu enumerei aqui com letras, que também é indiferente, o nome do atleta não vai interferir no resultado da questão. Mas resumindo, ele falava que um atleta específico aqui tinha patrocínio de A, B e C. No caso, tinha atleta E e F, tinha patrocínio de A e B, tinha. Resumindo, esse desenho aqui ele resumindo tudo que diz na questão. Então, no caso, no fim das contas, o que é que pergunta a questão? Qual é a possibilidade máxima e mínima que tem da empresa B de patrocinar? Ele fala uma regra que é, tem, toda empresa tem exclusividade de patrocinar pelo menos um atleta. E no caso, ele também fala que na soma no total teríamos 18 atletas. Então, no fim das contas, a gente precisa saber o mínimo e o máximo de atletas que a empresa B poderia patrocinar, seguindo as regras lá que dizem todo o enunciado. Então, desenhando aqui da forma que eu desenho, a gente consegue até identificar muito fácil a questão, que no caso o número mínimo seria 7, que seria o que está dentro aqui do universo de B, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem também outra aqui que seria aquela questão que cada empresa tem um exclusivo. Então o número mínimo seria 7 e o número máximo seria justamente a gente colocar um exclusivo aqui, eliminar esse lado aqui, que como a gente sabe não está pertencendo ao universo de B, e no fim das contas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que seria o mínimo, mas no caso ele fala que o total é de 18. Então aqui que não pertence ao universo de B, a gente teria 1, 2, 3, 4. 18 menos 4, 14. Então, no universo de B, o máximo que a empresa B poderia patrocinar seria 14 jogadores e o mínimo seria 7. Continuando, ele também fala que, já em outra questão, de uma empresa que ela tem um lucro ele fala todo o enunciado lá, mas resumindo, que ela tem um lucro nesse trimestre de 180 milhões. E ele fala que no semestre posterior ele teria um lucro de 10% a mais. Ou melhor, ele fala que no primeiro trimestre ele tem um lucro de 10% a menos do que no segundo. E ele não fala quanto tem no segundo. Então mas a gente fazendo o cálculo aqui, a gente sabe que no caso 10% de 200 é 20. E como ele fala que no primeiro trimestre teve 180 milhões, no fim das contas a gente consegue identificar que no segundo trimestre aí do ano da questão
ele teve 200 milhões de lucro. E somando aí agora a questão começa a falar de semestre, que no caso aí daria, o primeiro com o segundo daria 380 milhões. Aí, enfim, no final o que é que a questão pergunta? Ela quer saber qual foi o lucro, qual foi a média dos lucros, mas ele também não fala o do terceiro nem do quarto, mas ele fala que o lucro que teve no primeiro semestre foi 5% menor do que o lucro que teve no segundo. Então, no caso, 5% menor, a gente já tem esse número aqui de 380 e a gente consegue achar o número de 400. Então, 5% de 400 seria 20. Então, no fim das contas, a gente tem um total aqui no ano de 780. Então, para a gente saber a resposta, a gente vai dividir isso por 4, que vai dar o número de. Deixa eu só ver aqui a questão direto, só para a gente ter certeza desse resultado aqui. De 195, certo? Porque eu estava fazendo um outro cálculo aqui diferente. Mas no fim das contas, 195 com 195 com 195, enfim, vezes 4 daria 780. A resposta dessa questão é 185 milhões, é a média do lucro trimestral aí nessa questão. Tem também uma questão aqui que foi dos quadrados, que na verdade eu não apliquei nenhuma fórmula nela. Até daria para aplicar, mas eu tentei fazer mais ou menos pela lógica. E essa questão aqui dos quadrados. Aqui, mas também eu não lembro exatamente do enunciado dela, mas a resposta dela é 1/6 x ao quadrado. Isso aqui é a resposta dessa questão. Quem lembra dela e quem colocou essa questão, eu acredito que tenha acertado. Temos também uma questão que ele fala o seguinte, ele fala, ela foi uma questão até bem grande, mas resumindo, ela vai falar o seguinte, ela tem duas caixas, que no caso ela tem, elas se enchem com K e com Q. Aí assim, no fim das contas, ela fala o seguinte, que ela quer saber, ela faz aqui assim, eu não lembro exatamente o enunciado da questão, mas eu lembro aqui que eu fiz esse cálculo de 4 que daria 160 qual é uma das duas. E no caso 104, ele dizia assim que 40 caixas para encher K, no caso daria 160 e 16 com Q daria 160. Ele dizia que as duas caixas inicialmente estariam vazias e que no fim das contas as duas caixas eram iguais. Então, no fim das contas, a gente pode subentender mais ou menos que ela teria uma capacidade, o K de 4 e o Q de 10. Então, 4 vezes 40 dá 160, 10 vezes 16 dá 160. Então, como a própria questão dizia, ela teria a mesma capacidade. Mas o que a questão pedia não era isso. A questão pedia o seguinte, ele queria saber, resumindo essa questão que vai dar 30, mas ele dizia assim, ele dizia, se a gente, sinceramente eu não vou lembrar do enunciado exato dessa questão, mas eu lembro que eu fiz ela e ela realmente chega no resultado de 30. Seria 30 caixas são possíveis até chegar. Ela faz lá uma questão bem grande que vai e volta, mas quem colocou 30 eu acredito sim que tenha acertado essa questão. Teve outra questão que foi uma questão que ela dava algumas figuras, que era umas figuras de baralho e tal. Ela é uma questão também um pouco extensa, mas até uma questão bem fácil, que ela dizia o seguinte, ó, ela tinha uma sequência aqui, tinha 4 sequências. Era independente das sequências aqui que ela colocava, eram figuras. 5 figuras aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. No final das contas, ele falava que essa sequência se repetia e que ele queria saber qual era a figura, depois de várias repetições, qual era a figura 189. Então, no caso,
Após a gente. Aí assim foi um cálculo aqui bem simples que a gente pode fazer. Então a gente tem aqui quantas. Primeiro, na imagem que eles mostram, a gente tem quantas figuras. No caso, uma, duas, três, quatro. Cada uma teria cinco, então a gente teria 20, certo? Então, como fala que ele sempre se repetia, então 20 até chegar em 100, no 100 aqui vai ter a mesma sequência, até chegar em 180, depois de se repetir isso que é 8 vezes, a gente teria a mesma sequência. Então, no final das contas, a gente pode riscar o 180 e sobre só 9. Então, nada mais, nada menos para responder essa questão, a gente precisava contar até 9 e saber qual era a figura 9. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 6, 7, 8, 9. Aqui tinha uma figura que era uma espada. E essa era a resposta da questão. Então, quem colocou espada, que era justamente a nona figura ali da sequência que tinha, acredito que também tenha acertado a questão. Outra também que eu lembro é uma da sequência, que no caso ele botava lá uma sequência e queria saber o próximo número da sequência. A sequência era a seguinte, era 2, 3, 5, 9, 17, assim ia até chegar no número 129. Eu não vou lembrar da sequência exata, mas é uma questão aqui que se você prestar atenção, você ia conseguir responder ela. Porque qual era a lógica aí dessa sequência? Era o dobro do número anterior menos um. Então, o dobro de 2, 4, menos um. Então, o próximo número era 3. O dobro de 3, 6, menos um. O próximo número era 5. O dobro de 5, 10, menos um. O próximo número era 9. E assim ia. Até chegar em 129. Então, no caso, o dobro de 129, no caso, seria 129 vezes 2. Então, daria 258, certo? Menos 1, 257. Então, a resposta dessa questão aí, que ele perguntava qual era o próximo número da sequência. Então, quem marcou 257, acredito eu que tem grande chance de ter acertado. Eu não estou conseguindo lembrar ainda de alguma questão ou de algum outro enunciado, mas se eu conseguir lembrar, eu vou gravar mais algum outro vídeo e espero que tenha ajudado o pessoal aí que estava em dúvida.